Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo sobre opções avançado. Eu sou Luiz Fernando Roxo, hoje é quinta-feira, dia 17 de maio de 2012. Tivemos o terceiro dia de queda acentuada, a gente está com um dos piores maios que eu já vi, o mercado caindo com bastante força. A partir de agora a gente abre o canal para qualquer pessoa que quiser fazer o seu comentário, quiser deixar uma pergunta, aproveitando que a gente está num período de bastante turbulência, muita gente acaba se perdendo um pouco nos próprios planejamentos, acaba se vendo numa situação que não imaginou, acaba tendo o seu stop pulado e não sabe o que fazer. Então a gente está num período de muitas perdas, a gente está num período de muito nervosismo, muita ansiedade, mas a gente está no período mais rico em termos de conhecimento, tá? É o período que a gente mais aprende no mercado financeiro, no período de crise, né? Sejam bem-vindos mais uma vez à crise. É a época em que a gente não ganha dinheiro, mas a gente ganha alguma coisa que vale tanto quanto dinheiro, que é experiência, conhecimento. A cada nova crise a gente está mais preparado, a cada nova crise a gente passa por ela mais como uma pessoa que está assistindo a crise e entendendo a crise, acompanhando e aprendendo com o processo, do que uma pessoa que está perdida, descontrolada e sem saber o que fazer. Então não é muito fácil. O pastor está dizendo que para iniciante é difícil esse período, mas a gente precisa se acostumar. E como eu falei nessa semana e já falei muitas vezes nos últimos 10 anos que a gente vem ajudando as pessoas a investir, pelo menos mais de 15 anos de experiência com o mercado, se acostumem. As crises acontecem, elas voltarão a acontecer. E crises são momentos de enorme oportunidade, desde que você tenha pré-determinado a sua possibilidade. Se você, quando vai montar o seu plano, quando você vai montar a sua estratégia, se você se fizer parte do seu planejamento a possibilidade do mercado cair 20, 30, 40, 50%, você está preparado. E a gente não sabe se é uma crise que vai continuar, a gente não sabe se amanhã o mercado reverte e começa a subir, e não sou só eu, ninguém sabe disso. O mercado financeiro é complexo demais para que alguém tenha um modelo mental, ou um modelo matemático, ou um modelo esotérico que seja capaz de determinar todas as variáveis envolvidas, todas as possíveis soluções, como se fosse um grande jogo de xadrez com centenas de milhares de peças. A gente não tem capacidade de processar isso, de entender isso e de consequentemente saber o que vai fazer. Então a única coisa que a gente pode fazer é determinar stops, deixar sempre uma boa parte do seu dinheiro em liquidez para comprar nos períodos de baixa, determinar muito bem se você é um investidor ou se você é um trader. Se você é um investidor, você não tem que estar com medo. Se você é um investidor, você já contava com essa queda. Se você é um investidor, uma queda vai te ajudar, porque você vai conseguir comprar mais barato, porque você faz compras parciais. Se você é um trader, você já está fora do mercado, eventualmente até você está vendido, se você for um trader ativo. Então, crise não é motivo para desespero, para pânico. Crise só é motivo para desespero e pânico para as pessoas que não se planejaram da maneira correta, mesmo que achassem que tivessem se planejado. Se você hoje está numa situação de desespero, a culpa é completamente sua ou completamente nossa. A culpa sempre é nossa. A culpa não é da corretora que caiu o sistema, a culpa não é do seu agente autônomo ou seu analista que fez uma análise errada, a culpa não é da sua esposa ou do seu marido, a culpa não é da internet que caiu, a culpa é totalmente nossa. E a gente precisa planejar e entender. No final das contas fica muito barato uma crise se você aprende com o processo. Agora, eu conheço gente que está no mercado há 30 ou 40 anos e continua vendo tudo errado,
continua vendo tudo torto, continua querendo achar culpados, continua querendo achar que o mercado é manipulado. Esse é o tipo de atitude de se colocar algum responsável pela própria perda que não gera conhecimento, não gera aprendizado. Então, além de você perder dinheiro, você perde a oportunidade de aprender, tá certo? Temos algumas perguntas aqui. O pastor está perguntando o seguinte: se a opção para quem é iniciante adianta eu ficar aqui? Se ele é iniciante, o pastor está perguntando se o bate-papo, sendo um bate-papo avançado, se vale a pena ele ficar acompanhando. Olha, eu não sei o quanto você gosta de finanças, o quanto você gosta de quant. Algumas coisas que a gente vai falar aqui vão ser difíceis de entender, mas uma boa parte é algo que vai ser compreensível no meio da explicação. E mais do que isso, eu estou sendo pago aqui para ensinar, para passar esses conceitos para vocês. Eu ganho para isso. Então vocês podem parar a palestra a qualquer momento e dizer: Roxo, eu não entendi o que quer dizer essa palavra que você falou. Repete a palavra, explica, porque é o único jeito da gente aprender. Eu acho que dá para acompanhar assim, viu, pastor? Depois você me fala. A gente tem também o Lotelli, que pergunta se eu acredito que é um bom momento para investir no Tesouro Direto. Olha, sempre é um bom momento de investir na renda fixa. A renda fixa é aquela garantia de que você não vai perder dinheiro, tá certo? Agora, depende muito das suas características. Se você é um sujeito que tem um fluxo de entrada mensal que sobra dinheiro todos os meses, o ideal é que você aplique um pouco na renda fixa, mas também um pouco na bolsa. Por que não? A bolsa pode cair para 40 mil pontos. Todos os dias ela pode cair para 40 mil pontos. Mesmo quando ela tiver 100 mil pontos daqui 2 ou 3 anos, ela vai poder cair de uma hora para outra para 40 mil pontos. Esse risco ele existe sempre. A gente só reconhece esse risco quando o mercado está caindo porque a gente lembra que ele existe. Mas a gente tem que lembrar sempre, porque o risco de uma grande queda existe sempre. Então vale a pena comprar títulos públicos, eu acho que vale. Eu acho que o drive da inflação ainda não está precificado. Então uma NTNB é um bom negócio. As pessoas físicas têm a grande vantagem de poder comprar esses títulos pelo preço que os institucionais negociam. Nós temos uma empresa de gestão de fundo, mas como o volume que a gente opera é pequeno, a gente não tem condições de comprar títulos de maneira tão competitiva como uma pessoa física, por exemplo. Então é vantajoso. Então eu acho que hoje seria interessante, de repente, 70% numa pós, para você estar livre para fazer o que quiser, quando quiser, e acho que uns 30%, no máximo 40%, alguma coisa entre inflação e pré. Acho que pode fazer sentido. E dá uma estudada, não vai simplesmente ir lá e comprar qualquer coisa e fala comprei o tesouro. Vê o nome lá, NTNB, NBC, NTN, LFT, começa a aprender o que significa isso, porque o processo mais interessante do investimento é o processo no qual você aprende com ele. Se você aprende com o processo, você vai ser um cara cada dia mais preparado, porque você vai ter 2 tipos de recursos extremamente importantes, fundamentais para as finanças. O primeiro é dinheiro e o segundo é conhecimento. Tá? É necessário uma quantidade muito grande de conhecimento para poder investir de uma maneira eficiente mesmo. Tem que começar de uma maneira muito simples e com o tempo evoluindo. O pastor está perguntando se a gente, para quem está no prejuízo grande, o que eu aconselho. Olha, pastor, existem vários tipos de prejuízo grande. Tem o prejuízo grande do cara que comprou a GX a 13 e agora ela está a 11 e pouco e o cara está triste. E existe o prejuízo do cara que comprou mil que é R$2 e está vendo ela a 15 centavos. Está perdendo 90 e tantos por cento do capital. São prejuízos diferentes. Tá? Eu acredito que você tem que seguir o seu plano. Para você seguir o seu plano, você tem que ter um plano. O plano tem que ser escrito antes de entrar no mercado, não depois. Mas se você já entrou e ainda não tem o plano, tem que determinar esse plano. Tá certo? O que eu aconselho é, se você tem uma carteira de ações, se essa sua carteira de ações era uma quantidade, era um volume que não é tão grande, perto do que você tem de recursos de maneira geral, você deveria aumentar um pouco a tua carteira de ações. Mas bem pouquinho, sempre bem pouquinho. O pastor está dizendo que é um prejuízo de mais de 40 mil. Também depende do quanto é o volume que você colocou. 40 mil é muita grana, lógico, mas para quem investiu R$1 milhão não é tanto. Para quem investiu 60 mil, 40 mil é
65% por 70% do resultado. Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu não tenho um conselho específico para dar para cada um, porque são características muito próprias. Mas se alguém quiser um aconselhamento mais próximo, manda um e-mail para mim no roxo@rocks. Eu tenho tido dificuldade de consultar com frequência aquele e-mail do Bonifinvest. Então tenho passado o e-mail roxo@rocks. Vou escrever aqui para vocês terem escrito, mas o Rocks é ROCX, tá bom? Vamos agora começar o nosso bate-papo de opções para valer, senão a gente vai se atrasar. Então, um minutinho só que eu vou acertar aqui a minha tela. Pronto. E agora a gente já pode dar uma olhada na tela. Legal, gente. Essa é a nossa planilha de opções. Enquanto eu vou conversando, falando sobre opções avançado, podem continuar fazendo as suas perguntas. Podem ser perguntas de investimento, de opções, pode ser do que você quiser. O Daniel Estante está perguntando se eu já consigo tirar ganhos consistentes do mercado, pagar minhas despesas com operações. Olha, eu vou te dizer, não tá fácil o negócio. É verdade, o Daniel é um cara experiente, tá nisso faz tempo. Daniel, eu não opero mais na pessoa física para mim mesmo há anos, então eu não tenho uma carteira própria, tá? Eu tenho um condomínio, que é um fundo, a gente opera todo mundo junto. Esse fundo ele é comprado, mas praticamente metade da carteira são ações. Então quando a bolsa cai 3%, o meu patrimônio do fundo cai pelo menos 1,5%, eu sofro. Agora, a gente dá umas beliscadas, a gente aproveita e se beneficia dessas grandes variações. Por exemplo, a gente estava comprado em vol. Aquele boi que a gente fez na Vale, o fundo tinha compra de volatilidade. Então, por mais que a minha cota tenha perdido uma grana, ela não perdeu 1,50, ela perdeu 1,10. E o mercado caiu 3, então eu deveria ter perdido 1,50, perdi 1,10. Significa que na alta eu vou ganhar 1,50. Então, quando cai eu perco 1,10, quando sobe eu ganho 1,50. É nesse zigue-zague que eu ganho. Agora, deixar de perder na queda eu não deixo. Principalmente porque eu me considero um investidor. A gente tem um fundo de investimentos, não é um fundo de trade, né? E a gente aceita uma volatilidade um pouco maior na nossa cota. Então é por isso, se houver uma baita crise no mercado der uma afundada, eu vou perder captação, eu vou ter resgate, eu vou perder grana porque a cota vai se desvalorizar. Então, quem investe em bolsa, ele tem um risco de bolsa, é inerente ao risco. E não adianta dizer, o cara faz isso há 15 anos, então ele não perde mais, perde. Né? Provavelmente o Ike de segunda a terça-feira para cá perdeu 10 bilhões de dólares, sei lá, 8, 7 bilhões de dólares. E perdeu, mas vai voltar a ganhar. O importante é que você precisa estar preparado para as grandes quedas. Né? Vocês gostam das histórias? Eu vou contar uma história muito interessante. Aquele velhinho lá de Omaha, né, aquele cara que a gente conhece, que é o maior financista da história, de longe, ele não é um gestor de fundos, ele não cuida de resgate, de aplicação, ele não tem que ficar vendo VaR nem cota, mas ele é o maior financista da história, eu acredito. Esse velhinho, ele durante os anos de 98, 99, 2000, 2001, quando houve aquela grande alta, aquele grande rally de tecnologia nos Estados Unidos, o cara estava fora de tecnologia porque ele não compra empresas onde ele não conheça profundamente o negócio da empresa e o velho não entende de tecnologia, fato. Isso não significa que ele não possa ganhar dinheiro, ele ganha muita grana mesmo não conhecendo tecnologia. O fato é que ele escreve todos os anos uma carta para os sócios, para os acionistas da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele. E aí em 2002, quando teve a grande crise, quando o mercado afundou, ele escreveu a carta e o comentário mais interessante que ele fez foi assim: a gente só sabe quem está nadando pelado quando a maré baixa. Né? Quando a maré baixa é que a gente sabe quem estava nadando pelado. E o short, né, que é o naked, né, que é o descoberto, é o short, né, em inglês fica muito legal na carta, né? E assim, é verdade, se você comprou boas empresas na tua parte onde você investe,
Se na parte onde você trada você estopou, se você tinha um bilhetinho lá de compra de volatilidade, tem que ter, ou tem que ter uma put, ou tem que ter um boi. Gente, opções avançadas. Nós fizemos uma simulação e a gente vem fazendo uma simulação de boi na Vale há semanas. Deu? Vamos ver como é que ficou. Antes de tudo, antes até da gente ver como é que está o mercado, vamos ver como é que ficou aquele boi na Vale, só para mostrar como vale a pena a gente fazer, apostar na compra de volatilidade, porque é uma complementação muito importante para o nosso negócio. Então vamos lá, olha lá. Vale boi na E, né? Olha aqui. Faltam 2 dias só para o vencimento da E. A gente tinha vendido a E38, tá 4 centavos a E38. Ela tava 4,57, gente. Nós vendemos 10 quilos disso daí. A gente zerou o Delta comprando o Vale E41 a 1,85, 12 quilos e meio. Ela tá agora 1 centavo que a gente comprou. A gente tinha colocado no bolso R$ 22.580 e a gente ganhou 22.300. Do potencial todo que a gente tinha para ganhar de grana nessa operação, a gente ganhou tudo. A gente ganhou R$ 22.300. O nosso risco máximo era um risco de quanto? Era um risco de R$ 10.000. E a gente ganhou o dinheiro todo. Eu tinha esse tipo de operação montada. Lembra que a gente falou dos bois, de fazer aquele giro com boi? Eu tinha isso montado para algumas carteiras. Isso foi muito positivo para a gente. A gente ganhou grana com isso, foi muito importante. Ganhou não, mas diminuiu a nossa perda. As carteiras têm ações, a gente perdeu, mas isso foi muito bom. Não estou contando vantagem, gente, eu já perdi. Na crise de 2008 eu perdi dinheiro, muita grana. Na crise de 98, 99 eu só não perdi porque eu não tinha dinheiro, né? E já perdi dinheiro em épocas que não eram nem crise. Então é só que a gente vai aprendendo. O conhecimento é algo que vale dinheiro. Cada dia a gente conhece um pouco mais. Então essa era a resposta mais ou menos do Daniel. Daniel, não está fácil mesmo para a gente que trabalha com o mercado, porque tem resgate, o cliente reclama, perde. A gente tem que ter paciência e lembrar que quem fez a lição de casa direitinho de guardar grana nas épocas, para as épocas de queda, e principalmente quem comprou um bilhetinho de volatilidade, conseguiu se dar bem, né? Eu tenho um Delta Red também, eu tenho um Delta Red em OGX. O Delta Red em OGX está dando um trabalho do caramba, a gente está tendo que fazer um monte de ajuste. Ainda bem que o nosso operador é super treinado em Delta Red. Essa semana começou a afundar, ele foi enfiando tudo no dinheiro, né? Baixou bastante o gama. Eu vou mostrar também o nosso Delta Red de perto. Foi para as cucuia, perdemos dinheiro, muita grana no Delta Red porque a gente não fez ajuste no nosso Delta Red, que a gente vem acompanhando aqui semana a semana, porque a gente só mostra ele uma vez por semana. Então, como a gente mostra uma vez por semana, a gente não fez ajuste. Mas na semana passada eu falei para vocês que a gente tinha uma banda de variação menor, curta, e uma banda maior. A curta é aquela que você só ajusta uma vez por semana, mas a maior bateu, tem que ajustar, porque senão não tem jeito. Temos algumas perguntas aqui. O Tobias está dizendo o seguinte: se eu acompanho o VIX lá de fora para entender a volatilidade daqui. Eu acompanho, mas eu não tenho acompanhado ultimamente não. O VIX não subiu tanto não, viu? O mercado americano está numa outra pegada. Eles se acharam, eles estão se recuperando. A Fannie Mae lá e aquelas empresas que estavam todas penduradas no governo devolveram dinheiro. A situação lá é uma situação em que eles se reinventam muito rápido, eles são muito inovadores. Eles são o pai do capitalismo, né? Eles sabem fazer política anticíclica muito rápido. As pessoas chacoalham a poeira, vendem, cortam despesa, voltam pro azul rapidinho e vão tocando. O europeu é que é chorão, né? É um cara que se acostumou com uma vida muito elegante, muito boa. Todo mundo ia para lá toda hora, entendeu? O europeu, a Europa tá parecendo, sabe o que? O Largo do Aroche. Entendeu? Uma coisa, o TG tá rindo aqui, mas é verdade, é uma coisa que ficou para trás, entendeu?
não tem lugar mais para crescer, as pessoas se acostumaram a trabalhar 30, 40 horas por semana, nego faz siesta no meio do dia, não dá, assim não vai para frente, né? E vamos voltar para as opções, que isso é que é o importante. Vamos lá. Então, vamos ver como é que estão as volatilidades e as opções, principalmente para ver como as volatilidades subiram, né? A gente ficava reclamando, a volatilidade está muito baixa e tal. Petro E nós vamos pular, porque praticamente já deu exercício, mas olha as volatilidades implícitas dessa opção bem curtinha que é a Petro E, 50%, 55%, 60%. A volatilidade implícita, ela sobe muito mais rápido do que a volatilidade histórica. Isso a gente já sabia também, já tinha aprendido. Petro F, volatilidades, olha lá, a histórica subiu dos 20 e pouco que estava para 35. Então subiu aí dos 27, 28 para 35. Subiu uns 7, 8 pontos. A volatilidade implícita subiu muito mais, 42, 43%, tá certo? Olha como é que estão as taxas, olha lá. Petro 15, Petro 16, 17 e 18. Olha como é que estão as taxas. Taxa ao mês, 2,30 dá 16, 3,28, 4,29. A 4,29 é a Petro F18, ela é de R$18. Ela é uma opção dentro do dinheiro e ela está pagando uma taxa ao mês de 4,29. O que é isso? Isso é oportunidade. Lembra que a gente falava? Delta Hedge não é para você ficar fazendo todo dia. Delta Hedge é para você fazer quando a volatilidade subir, quando ela estiver mais alta. Lembra? Quando a volatilidade está mais baixa, faz uma quantidade menor, diminui, né? Encosta a retaguarda na parede, fica se cuidando. É assim que a gente faz. Muito bem, vamos lá. Eu não vi ainda como é que está a volatilidade na Petro G, mas eu suponho que ela deva estar mais baixa do que na F. Por quê? Porque o mercado provavelmente está precificando uma volatilidade alta agora para junho, mas talvez já esteja precificando uma diminuição da volatilidade para julho. Olha lá, volatilidade G, 36, 37, 40, exatamente o que aconteceu. Então, a curva da volatilidade não é uma curva assim, totalmente ascendente, como acontece nas taxas de juros e tal. A volatilidade, ela estava assim, né? E agora ela fez uma curva em que ela sobe no curto, mas ela cai no longo. Tá certo? É isso que a gente está vendo aqui. Então a volatilidade na Petro F em 42, 43%. Semana passada fizeram uma pergunta: é melhor fazer lançamento coberto, financiamento na curta ou na longa, na F ou na G? E a gente falou, é mais ou menos a mesma coisa. Agora não. Agora é melhor fazer na mais curta. Por que é melhor fazer na mais curta? Porque está pagando uma vol melhor. Lembra aquela malandragem de comprar a opção curta e vender a longa, que é o tal do calendário que a gente treinou na semana passada? Não tá legal de fazer. Por quê? Porque você vai comprar, não tá legal. Você vai comprar a longa e vender a curta. Você vai comprar, a volatilidade está mais baixa que a longa e vai vender a curta. Vamos fazer algumas simulações se der tempo, que já são 17h54 e hoje o dia tá agitado mesmo, né? Tem uma resposta aí, o TG me ajudou a responder, então tem uma resposta aí pro Lodelli sobre Gafisa, né? Se a Gafisa consegue se recuperar. Comprou no ano passado 5 lotes a R$100, paguei 5 lotes de 100, pagou 11,50. Dá uma lida que o TG já colocou uma resposta aí. E se você tiver muito desesperado, manda um e-mail para mim que eu tento te aconselhar, a gente marca um bate-papo, faz alguma coisa. Legal, então já vimos a Petro. Vamos ver como é que está aquela estratégia, vamos ver se dá para a gente fazer aquela estratégia da curta com a longa, onde a gente compra a longa e vende a curta. Podemos fazer qual? No dinheiro tem que ser, né? Então que tal a gente fazer compra de G19 e venda de F19? Podemos fazer. Então aqui vamos escrever G19. Tá bem legal esse programa avançado, né? A gente consegue falar de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais dinâmica. Ele deve estar calculando. Tá, mas não teve cotação na G19. Infelizmente, ainda não está dando para a gente fazer o calendário, pelo menos não esse.
Ó, G18, tá? Ou G20. Pode ser na G20. Então vamos vender F... Não, tem que ser na 18. Vamos vender F18 e comprar G18. Então, F18 é o que eu vou comprar e G18 é o que eu vou... Desculpa, F18 é o que eu vou vender e G18 é o que eu vou comprar. G18. Então a gente coloca uma compra de 1 kg e uma venda de 1 kg também. Olha lá, a gente estaria pagando pela G18 1,56, a F18 a gente venderia por 1,23, a gente pagaria 33 centavos para fazer. E olha que interessante, delta zerado, né? Delta zerado. Então a vol da curta está tão grande que o delta está zerado, mas o delta é um delta neutro aí. O gama é negativo e a gente tem tanto teta quanto vega positivos, né? Muito legal, é bem interessante essa estratégia, tá certo? Não vamos detalhar muito porque a gente tem outros assuntos para tratar e já falamos na semana passada sobre essa estratégia, mas vamos pelo menos citar. O Tobias está perguntando qual o ajuste de delta head quando as vendas viram pó e a ponta comprada já está quase fora do dinheiro. Olha, nesse caso o Tobias está fazendo uma pergunta sobre um delta head só com opções, onde você compra uma opção e vende outra opção, tá certo? Esse tipo de estratégia onde você compra uma opção e vende outra opção, aí você tem que rolar a trave inteira para dentro do dinheiro. Coloca um stop no delta da opção que você está comprado. Coloca aí, se a opção que você está comprado tiver com menos que 50% de delta, aí ela entra no dinheiro, ela tem muito VE, aí você fica comprado em VE, não é muito bom, aí você já troca para um paro mais dentro do dinheiro. O resto da regra segue o que está lá no plano, né? Se faltar menos de 15 dias já faz na mais longa, se faltar mais de 15 dias já faz na curta, e a rolagem tradicional, que é aquela se a opção que você está vendido tiver valendo menos do que 1% do valor do papel, ou tiver menos do que 30% de delta, 20% ou 30% de delta. O importante é criar uma regra e cumprir essa regra, e não pode deixar em delta head as opções que você está comprado e vendido e virando pó, não. Você tem que ir rolando, dar um trabalho, e essa época de volatilidade alta em que o mercado sobe 5, cai 5, sobe 5, dá bastante trabalho. Então o que você pode fazer se você não quiser desmontar a operação é enfiar tudo bem dentro do dinheiro, porque aí você vende uma quantidade pequena para cada uma opção ou papel que você compra, e aí você não fica com tanto gama negativo, ela não fica oscilando tanto. E mesmo que você faça dentro do dinheiro, as opções mais dentro do dinheiro também ficam com bastante VE por causa da alta da volatilidade. Então se o mercado der uma parada, você ganha porque a volatilidade cai, você ganha no VE, e se o mercado ficar oscilando muito, pelo menos você não tem que ficar fazendo muito ajuste, porque o teu gama não está tão negativo, você está vendido numa opção mais cara, mais dentro do dinheiro, numa quantidade menor de opções. As duas coisas te ajudam, tá certo? Porque se você está vendendo uma quantidade grande de uma opção no dinheiro que tem muito gama, é muito gama vezes uma quantidade muito grande, aí você fica com uma exposição de gama muito grande. E o gama faz o quê? Faz com que o delta fique oscilando. E aí se o delta fica oscilando, você tem que ficar fazendo o quê? Ajustando. Tá? A boa notícia, o delta head de OGX que a gente tem nas carteiras não deram prejuízo, continuam com lucro pequeno, mas continuam com lucro. A gente devolveu um pouco de grana, mas foi um pouco, estou bem satisfeito, e o boi deu muita grana. Então olha que legal, a compra de volatilidade deu dinheiro e a venda de volatilidade não perdeu muito. Por quê? Porque a gente ajustou cada uma das estratégias da maneira que elas têm que ser feitas, com stops, ajustes, tudo direitinho. Então quando o cara fala assim, você tem que ser um sujeito equilibrado no mercado, não significa que você tem que ter um pouco de cada coisa. Significa que você tem que ter o quê? Uma grande exposição comprada em volatilidade do jeito certo. E uma grande exposição vendida em volatilidade também do jeito certo. Você está muito comprado em vol, muito vendido em vol, você está equilibrado. Só que no final das contas você ganha nos dois movimentos. Esse aqui é o conceito. Se eu falei meio rápido, depois assiste de novo esse vídeo, que esse vídeo ele é meio importante
perto dos outros, né? Porque é o vídeo da crise em que a gente fala de aspectos mais práticos e mais também sutis, né? Vamos voltar lá para a tela. Petro-G, a gente estava fazendo uma simulação, já fizemos para a estratégia do calendário. Agora vamos na Vale I. Vale E, bem curtinha, tá para vencer. Volatilidades explodiram, foram para perto de 50%, 40 e poucos por cento pelo menos. A menor delas tem 40 e pouco, mas a Vale F provavelmente está com uma volatilidade menor. Se a volatilidade histórica da Vale, aquela calculada historicamente, está aí na casa dos 30%, 29,67%, a implícita deve estar uns 5 ou 6 pontos acima. Vamos ver. Caramba, até parece que eu não vi antes, né? Não, mas não vi mesmo. 35, 36, 37% de vol. Olha lá, taxas mais interessantes. Sabe qual é o problema? Acho que esse é um dilema mais interessante das crises. Quando chega na crise, os preços estão mais baratos, as volatilidades estão mais altas, significa que os prêmios estão mais legais, um lançamento coberto faz muito mais sentido, e o cagaço. E aquele baita medo de você entrar agora e estar no meio do movimento, depois até de ter visto o gráfico de 2008. Todo mundo olhou ontem, hoje, o gráfico de 2008 para ver onde é que a gente está. Você fez isso, TG? Eu fiz. Eu entrei no gráfico e vi, em que ponto que a gente está lá da crise de 2008? E nós não estamos nem no comecinho. Eu não acredito que a gente vai chegar em alguma coisa parecida com aquela. Todo mundo está bem ressabiado. A gente já está aprendendo a fazer política anticíclica correta. Mas está muito egoísmo. Cada país está pensando em si mesmo, cada pessoa em si mesmo. Está complicado. Mas vamos continuar o que eu estava falando. Épocas de crise, grandes oportunidades, mas muito medo. Então, coisas interessantes que a gente pode fazer, por exemplo, uma borboleta. Podemos fazer uma borboleta levemente fora do dinheiro. Por quê? Porque se o mercado ficar meio paradão ou der uma subidinha nas próximas semanas, você se dá bem. E é uma maneira de você vender volatilidade. Então, ou você faz um lançamento coberto, mesmo um delta head da vida, e aí tem que ficar acompanhando, controlando o stop, ou você faz uma borboleta levemente fora do dinheiro. Vamos fazer uma simulação de borboleta fora do dinheiro na Vale F, aproveitando que agora os strikes são todos meio redondinhos, ó, 35,09, 36,09, 37,09, 39,09, 40,09 e a de 34, 33,09. Então a gente consegue simular uma borboleta interessante aqui. Vamos simular uma borboleta na Vale? Vamos simular uma assimétrica? Vamos simular uma assimétrica? O papel fechou a 35. Vamos simular uma assimétrica levemente fora do dinheiro? Né? Vamos começar então comprando a 36. A 36 ela é de 35,09. Então a gente vai comprar 1 kg da opção de 36. A opção de 38 a gente vai vender 1,5 kg. Lembrando que isso aqui é uma borboleta assimétrica. E aí nós vamos na opção de 42, que está aqui. Vamos ver se é simétrico mesmo. Isso aí. Então 42 é 41,09. 36, 38, 42. Está certinho. Tá? Depois a gente faz com R$1 de distância também para ver como é que ficaria. E aí a gente vai comprar meio quilo. R$0,47. Caro pra diabo. Muito caro ainda, tá? Acho que não vale a pena. A volatilidade tinha que subir mais. Vamos ver de R$1 como é que tá. Vamos começar 36, 37 e 40. Vamos comprar 1 kg da Vale F36. Vamos vender 1,5 kg de F37 e vamos comprar meio quilo de F40. 4 centavos. Olha, essa tá legal. Essa tá legal. Pagar 4 centavos para montar uma borboleta assimétrica. Você compra 36, 1 kg, vende 1,5 kg de 37 e compra meio quilo de F40. Eu vou passar para o robô fazer amanhã. Eu mesmo vou passar para o nosso robô fazer um pouquinho amanhã. Tá certo? Se vocês quiserem, eu acho que é uma boa oportunidade para você, se o mercado em algum momento daqui até o vencimento, que é terceira semana de junho, der uma voltadinha, dar uma melhorada, trabalhar aí na faixa dos
35, 36 reais, certamente você desmonta essa borboleta valendo no mínimo 30, 40 centavos. Se você conseguir pagar mesmo os 4 centavos que ela está valendo, fantástico. Acho que até 10 centavos vale a pena pagar nessa borboleta. Tá bom, gente? Por quê? Porque é uma maneira de você fazer a venda de volatilidade, ganhar com a queda na vol, é uma maneira de você se beneficiar eventualmente de uma recuperação no mercado que os preços estão mais baratos, mas você não coloca 10, 20, 30 mil reais na operação, você coloca 4 centavos por unidade, significa 400 reais por quilo, tá certo? 400 reais por quilo. Não, 40 reais por quilo, 40 reais, nossa, é barato demais. Gente, vamos voltar aqui para a planilha. Vamos ver como é que estão as Vale G, as bem longas, desculpa aí o erro do português. Provavelmente a volatilidade levemente mais baixa do que essas mais curtas, 32, 33% de vol, mais baixas mesmo, tá? Roxo, dá para simular uma borboleta na Vale mais longa para se beneficiar dessa curva? Acho que não vale, porque a vol da curta está bem maior e essa borboleta que eu mostrei para vocês está bem boa. Tá? O Tobias está perguntando o seguinte: Roxo, mesmo depois dessa queda você ainda faria operações de venda de volatilidade? Eu acho que essa é a hora, né? Porque é quando a volatilidade subiu. Agora que vender a volatilidade para Vale com a volatilidade a 20% ao ano era bobagem, lembra que a gente falava? Essa volatilidade não vai cair, ela pode não subir, mas cair ela não vai. Agora a volatilidade já subiu pelo menos um pouco. Monta 5, 10 quilinhos dessa borboleta. Se a volatilidade continuar subindo, se o mercado continuar caindo, monta mais de outra borboleta, porque aí vai ficar realmente barato. Acho que vale a pena vender volatilidade sim. Não para todo o dinheiro que você tem, nem tudo que você teria condições de entrar agora. Um pedacinho, se a vol continuar subindo, entra aos poucos. Eu acredito muito nos múltiplos lotes, entradas e saídas parciais. É por isso que hoje eu invisto em condomínio, para que a gente tenha vantagens operacionais. O grupo de investidores tenha vantagens operacionais. Mas operar por conta própria também pode ser interessante, se você conseguir dividir o seu lote em pelo menos 2 ou 3. Vai fazer a borboleta? Vai, mas não faz tudo amanhã. Faz 2, 3 quilinhos amanhã, daqui 2 ou 3 dias, se a volatilidade estiver mais alta ainda, monta mais um pouco e assim por diante, tá bom? Já vimos a Vale G, vamos agora na OGX, tá? OGXE. A OGXE, ela começando com a 10, depois a 11, depois a 12. Olha lá, 65% a OGX E11, a volatilidade. Falta só 2 dias, então não vale a pena ficar analisando muito. Vamos direto na OGXF, tá? Volatilidades na faixa de 58, 57%. Então, se você fizesse um lançamento coberto de OGX F10, você conseguiria 3,60 de taxa ao mês, 12% de proteção. Roxo, nem a pau que eu vou comprar OGX uma hora dessa. Então, vamos fazer uma borboleta também em OGX levemente fora do dinheiro ou no dinheiro. Põe a primeira ponta no 11, comprando. A gente compra 11, vamos vender 1,5 kg. Opa, tá errado. 1,5 kg de 12 e vamos comprar no 14, a gente compra meio quilo. Tá no ponto 5. Quanto está custando essa borboleta? Essa borboleta está custando 26 centavos. Tá relativamente cara. Vamos ver começando na 10. Vamos ver começando na comprando a 10 e vendendo a 11 e comprando a 13. 31 centavos, está mais caro ainda. Vamos ver agora começando na 12. Tá? Vamos ver se a gente acha alguma borboleta de OGX interessante para montar. 15 centavos, começando na 12, tá? A dica é a seguinte: se o mercado parar de subir e dar uma melhoradinha, essa borboleta com certeza se aprecia bastante. Não estou dizendo que é uma moleza, que é muito fácil ganhar dinheiro com isso, mas é uma oportunidade. Podia fazer também o que? Um delta hedge. Se você tiver com medo de fazer um lançamento coberto, faz um delta hedge. Compra o papel agora e vende uma opção. Vende uma opção de R$12. A opção de R$12, para você dar uma olhada, ó, ela está com ou a de 11 ou a de 12. A de 11 está com 34% de delta, é pouco. Mas se você vender
A de R$11 ela está com 56% de delta. Se você vender a F10, pô, dá para você fazer um delta hedge com a F10. Ela tem 76% de delta. Você vende 1 para 1.3, você compra um e vende 1.3, 1.4 no máximo, e ela tem o gama de 16 centavos, quer dizer, vai dar um trabalho para fazer ajuste, mas é interessante. Tobias tem mais um comentário, ele diz o seguinte: mas não seria melhor fazer uma trava de alta ao invés de uma borboleta fora do dinheiro, já que vai ganhar se subir? É uma boa, mas quando você faz a trava de alta, você ganha só na alta, tá certo? Se você faz uma borboleta levemente fora do dinheiro, você ganha na alta, na passagem do tempo e na queda da volatilidade. Então ela é mais adequada para esse momento, porque você não ganha só na alta, você ganha também na queda da volatilidade. Saulo, eu já vi teu e-mail aqui, já vou responder, tá? Vou ver se até amanhã cedo eu respondo. O Tobias está dizendo que a trava dentro do dinheiro ganha com a passagem de tempo. É verdade, a trava de alta dentro do dinheiro ganha com a passagem do tempo e com a alta. E a borboleta, além de ganhar com a passagem do tempo e com a alta, ganha também na queda da volatilidade. São alternativas semelhantes, você tem razão. A vantagem da borboleta é que você tem um gasto nominal muito menor, você gasta muito menos dinheiro para fazer a estratégia. Vamos lá olhar agora como é que ficou a nossa última operação, que é o nosso delta hedge, coitado. Ficou sem ajuste, né? Então provavelmente virou pó ou alguma coisa nesse sentido. A gente estava com o delta hedge em OGX, né? OGX, que era esse aqui, OGX. A gente estava, não é esse aqui, isso aqui era boi? Era um boi também, olha, um boi que ia ganhar R$11.000, também era um boi, era a venda de OGX de 13 e compra da de 16. Onde é que está o meu delta hedge? Aqui é uma trava de alta. Vale 2, vale OGX2. Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui. A gente estava comprado no papel a 14,63 e vendido em 14,8 kg de OGX e 14 a 1,26. Essa opção virou pó e o delta está em 100%. Quer dizer, a conclusão que a gente chega é que não dá para ter de jeito nenhum um delta hedge que você só faz ajustes semanais. Homero de Barros também, recebi já o seu e-mail. Você tem que fazer o delta hedge e fazer ajustes. Você pode fazer um ajuste semanal, um ajustezinho mais fino semanal, mas você tem que ter um stop de banda diária, né? Uma vez por dia você tem que ver. Então o seu ajuste semanalmente pode ser mais ou menos 10%, que é um ajuste bem fino, mas se o delta por algum motivo passar de 40% para baixo ou para cima, você tem que ajustar. Vamos deixar para a semana que vem ou vamos fazer um novo delta hedge? Não sei, eu vou pensar como é que a gente vai fazer com o delta hedge, porque de fato ficar acompanhando o delta hedge uma vez por semana não é algo interessante, não é algo bom. Se você pega um movimento direcional rápido, quando você for chegar a hora de fazer o ajuste, não tem nem mais ajuste para fazer. Você já perdeu muita grana, né? Nesse caso, a gente estaria perdendo R$1.700 sobre a grana gasta, que é 12 alguma coisa, estaria perdendo mais de 10% numa estratégia de delta hedge, que é algo para a gente comparar com a renda fixa, é inaceitável, tá certo? Então eu teria que fazer ajustes mais próximos. Eu que faço ajuste todo dia no nosso delta hedge, nosso delta hedge aqui do fundo, a gente praticamente não perdeu dinheiro. Perdeu, devolveu um pouco do dinheiro que ganhou na semana passada, mas perder mesmo não perdeu. Temos algumas perguntas. O Tobias está dizendo assim: isso a alavancagem na borboleta é maior, pois o custo custa pouco para montar. É isso mesmo, é isso mesmo. É meio que um stop natural, né, Tobias? Na trava de alta dentro do dinheiro, ou no lançamento coberto, ou mesmo no delta hedge,
você tem um monte de dinheiro enfiado naquilo. Se o mercado começar a andar, você tem que ajustar. Imagina se é um cara que trabalha viajando, é um representante comercial que faz reunião o dia inteiro, é um cirurgião que fica fazendo cirurgia o dia inteiro e não consegue acompanhar o mercado. A borboleta para esse tipo de perfil de investidor é muito interessante. Gente, então acho que o recado hoje é esse. A crise existe, ela vai continuar existindo, as bolhas são inerentes ao mercado financeiro. Isso é uma afirmativa do Mandelbrot. Se vocês lerem o livro do Mandelbrot, ele prova matematicamente por que vão continuar existindo as bolhas, e isso é inerente, e os movimentos são autorreforçáveis. Lembra que a gente ficava acompanhando aquela acumulação e falava, uma hora vai romper, uma hora vai romper? Rompeu, né? Rompeu para baixo, infelizmente. O Tobias está perguntando qual é a performance histórica do fundo da ROX. Tobias, depois manda um e-mail para mim, eu te passo essas coisas, porque agora nós estamos na hora de falar de Banif Invest, tá certo? Vamos falar de trade, de operação, de operar por conta própria. Se você quiser depois, eu te passo algumas informações. Esse fundo específico que eu estou falando, ele é um fundo fechado, mas a gente está abrindo um fundo novo logo logo. Tá bom? Gente, um grande abraço para todo mundo. Fiquem tranquilos, calmos, o mercado recupera. Se você não está comprado em porcaria que quebra, então você está tranquilo. Mesmo a Gafisa agora já é uma empresa que está saneada, o conselho é um bom conselho, tem gente inteligente lá dentro, não se preocupem tanto. O grande problema são as empresas que dependem de uma grande alta no mercado e de uma economia subindo muito para dar dinheiro. Esse tipo de empresa ela é complicada, porque ela tem uma alavancagem muito grande. Empresas com endividamento grande, esse tipo de coisa que são os grandes problemas. Tá bom? E para quem faz trade não tem preocupação. Dá para ganhar dinheiro em qualquer tipo de movimento. É isso que a gente prega. Tá bom? Um grande abraço para vocês, uma ótima sexta-feira, grande final de semana. Segunda-feira estamos de novo. Tem mercado todo dia, não se esqueçam. Amanhã tem de novo, vamos ver o que acontece. Vamos acompanhar. Um grande abraço.